Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, sexta-feira, 16 de junho. No dia de hoje, o Botafogo volta aos treinamentos depois de um merecido período de descanso. Foi uma maratona super intensa que a gente teve desde o dia 2 de abril. E o saldo foi pra lá de positivo, mesmo que a gente tenha sido eliminado nos pênaltis. Na Copa do Brasil, o Glorioso é líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 80% de aproveitamento, e também líder no seu grupo da Copa Sul-Americana. Daqui pra frente, teremos 4 jogos importantes, um atrás do outro também. A preparação começa com foco total na equipe do Cuiabá e, na sequência, Palmeiras, Magallanes e Vasco. Vamos jogo após jogo. É assim que a comissão técnica pensa e é assim que nós, torcedores, também devemos pensar. Muito embora o confronto contra o Palmeiras tenha uma atmosfera especial, digamos assim. Vamos falar sobre tudo isso, mas também falar sobre como vai ser a sequência das equipes que estão no G8 do Campeonato Brasileiro de agora até o fim do primeiro turno. Queria mandar um agradecimento especial aqui ao Hudson Reiner, ele que preparou esse material, então fica aqui o meu muito obrigado, foi super interessante o material e eu vou utilizar aqui nesse vídeo. Dito isso, Fogão, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, nos ajude a alcançar a marca dos 32 mil inscritos e também quero aproveitar esse espaço para poder falar da PagBet, que é parceira aqui do Fala Fogão. O próximo jogo do Botafogo tá chegando, mas você já pode fazer a sua fezinha em outros esportes, sempre com responsabilidade, com aquele dinheirinho que tá sobrando no mês, você pode utilizar a PagBet para isso. O depósito e o saque é muito simplificado via Pix. Se você precisar de suporte, a plataforma te auxilia e você consegue fazer a sua fezinha a partir de R$1. Super tranquilo, você pode fazer o seu cadastro aqui no link que está na descrição e depois fazer a sua fezinha, conforme eu disse, com responsabilidade. PagBet, acertou, tá pago. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Vamos começar do começo. Próximo jogo do Botafogo, Cuiabá, Arena Pantanal. O Glorioso não vai ter a presença de Eduardo, que está suspenso pelo Campeonato Brasileiro desse próximo confronto. Do lado de lá, o Daverson, que é o principal destaque da equipe do Cuiabá, também não vai poder atuar. Ele que fez gol contra o Cruzeiro, contra o Goiás, fez gol contra o Corinthians e nessas partidas o Cuiabá fora de casa conquistou 7 pontos em 9 possíveis. Justamente por conta dos gols do Daverson. Logicamente, a ausência do atacante vai ser sentida pelo Dourado, mas o Glorioso, que não tem nada a ver com isso, pode ter força máxima, claro, com exceção do Eduardo, para enfrentar a equipe do Cuiabá lá na Arena Pantanal. O Botafogo fora de casa tem 50% de aproveitamento. E claro, para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro nessa próxima rodada, vai precisar vestir aquela camisa de visitante encardido. É muito importante buscar esses 3 pontos, porque afinal de contas, o Palmeiras, vice-líder, 2 pontos atrás do Glorioso, joga na quarta-feira na Fonte Nova contra o Bahia. Em caso de vitória, momentaneamente, o Palmeiras assume a liderança. Vamos dar aquela secadinha na quarta-feira, mas a gente sabe que é uma situação complicada imaginar o Bahia aprontar para cima do Palmeiras. Porém, como se trata de futebol, por diversas vezes surpresas podem acontecer. Apesar do Palmeiras, nos últimos 48 jogos de Campeonato Brasileiro, só ter perdido 3. Mas para não ultrapassar o Glorioso, basta empatar na Fonte Nova. Vamos torcer por isso. Agora, falando dos próximos confrontos, contra o Cuiabá, claro, é nosso foco máximo nesse momento, mas existe uma sequência de partidas para todas as equipes até o fim do primeiro turno. E nesse momento eu quero utilizar justamente esse material que foi preparado pelo Hudson, inscrito aqui do canal, que preparou esse material com todo carinho para facilitar o trabalho deste aqui que vos fala. Vamos pegar time a time, começando, claro, pelo Botafogo. O Botafogo até aqui, das equipes que estão no G8, já enfrentou 5 adversários. Venceu o São Paulo na primeira rodada, venceu o Flamengo na terceira rodada como visitante, venceu o Atlético Mineiro na quarta rodada, o Fluminense na sétima rodada e perdeu para o Atlético Paranaense na nona rodada. Ou seja, de 15 pontos disputados contra equipes do G8, o Glorioso conquistou 12, excelente percentual de aproveitamento.
Vamos olhar agora para o vice-líder, o Palmeiras, que até aqui, das equipes que estão no G8, só teve 3 confrontos. Venceu o Grêmio na 5ª rodada, empatou com o Atlético Mineiro na 8ª rodada e venceu o São Paulo na 10ª rodada. O Palmeiras ainda tem pela frente o Botafogo, o Atlético Paranaense, o Flamengo e o Fluminense. Já o Glorioso enfrenta ainda o Palmeiras e o Grêmio nessa sequência até o fim do primeiro turno. Indo para o terceiro colocado, o Flamengo também só teve 3 confrontos diretos contra equipes do G8. Perdeu para o Botafogo, perdeu para o Atlético Paranaense e venceu o Grêmio. O Flamengo ainda vai enfrentar o Palmeiras, o Fluminense, o Atlético Mineiro, todos esses confrontos como visitante, muito embora contra o Fluminense não seja como visitante efetivamente, que é no Maracanã, e depois também encara a equipe do São Paulo. O Atlético Mineiro, por sua vez, teve a seguinte tabela até aqui contra equipes do G8. Enfrentou o Atlético Paranaense e venceu. Enfrentou o Botafogo e perdeu. Enfrentou o Palmeiras e empatou. Ainda vai jogar contra Fluminense, Grêmio, Flamengo e São Paulo. Perceba que até aqui, o time que está ali no G8 e mais enfrentou adversários diretos foi o Botafogo, com um ótimo percentual de aproveitamento, diga-se, né? Todos os demais que eu falei até aqui, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, tiveram 3 confrontos. O Botafogo já teve 5. Então, assim, isso faz diferença e pode fazer a diferença até a última rodada desse primeiro turno. A próxima equipe é o Fluminense, que só enfrentou 2 adversários até aqui das equipes que estão no G8. Jogou contra o Atlético Paranaense e venceu. Jogou contra o Botafogo e perdeu. Ainda vai enfrentar, portanto, Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Grêmio. O Grêmio, por sua vez, já teve 4 confrontos contra equipes do G8. Perdeu para o Palmeiras, venceu o Atlético Paranaense, venceu o São Paulo, perdeu para o Flamengo. Ainda vai enfrentar o Botafogo, o Atlético Mineiro e o São Paulo. O Atlético Paranaense, por sua vez, também já teve 5 confrontos, assim como o Botafogo. E o resultado do Atlético Paranaense foi bem diferente do nosso. Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Atlético Mineiro, venceu o Flamengo, perdeu para o Grêmio, venceu o Botafogo. Ainda encara São Paulo e Palmeiras. E o São Paulo, por sua vez, teve 3 jogos e 3 derrotas contra equipes que estão no G8 da competição. Perdeu para o Botafogo, para o Grêmio e para o Palmeiras. Ainda vai enfrentar Atlético Paranaense, Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo. Perceba que o desempenho do Botafogo é muito positivo. Muito positivo mesmo. A única equipe que se assemelha até aqui é justamente o vice-líder Palmeiras, que teve 3 confrontos e conquistou 7 pontos em 9 possíveis. O Botafogo conquistou 12 em 15 e a gente ainda tem 2 confrontos pela frente. O Palmeiras no Allianz Parque é o jogo que todo botafoguense está mirando, mas repito, vale os mesmos 3 pontos do confronto contra o Cuiabá. A gente primeiro precisa vencer na Arena Pantanal para depois focar no Palmeiras. Mas é claro, se o Glorioso, lá em São Paulo, conseguir pontuar para cima do Palmeiras, seja um empate, seja uma vitória, isso demonstra uma grande força para a gente poder buscar lutar o tempo inteiro pelo topo da tabela. Que assim seja, né, Fogão? Uma coisa de cada vez. Mas nós estamos indo muito bem, obrigado, e assim a gente espera que siga, ainda mais depois desse período de descanso da data FIFA, não é verdade? O que você acha aqui que vai acontecer até o fim do primeiro turno? Olha, o Botafogo nesse momento tem 24 pontos e tem muitas possibilidades de conseguir fechar esse primeiro turno próximo dos 40 pontos ou talvez até com 40 pontos. Já pensou que maravilha? O Glorioso vai dando uma resposta para os antes. E nós que torcemos pelo Botafogo, vamos ficando com aquele sorrisão, felizes da vida com esse ótimo desempenho. Fogão, deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião sobre essas informações. E lembre-se que na hora do almoço eu vou estar de volta, sempre com aquela resenha tradicional, começando ali por volta de 1h, 1h05 da tarde. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.